No dia 14 de abril de 1912, acontecera uma das maiores tragédias que o mundo já conheceu. Tragédia essa que ficou conhecida como o naufrágio do Titanic, onde ceifou a vida de mais de 1.500 pessoas. É aqui onde entra a história de John Harper, um missionário cristão que embarcara naquele navio, o Titanic, saindo de Southampton, Inglaterra, para Nova York, Estados Unidos. Mas o seu destino era Moody Church, em Chicago, para pregar em uma igreja ali naquele local. Diante da agonia e desespero, vendo que o navio Titanic iria afundar, John Harper ele abraçou sua filha com lágrimas nos olhos, beijou-a e se despediu para ir em direção àqueles que estavam naufragando nas águas gélidas do oceano. Vendo a morte se aproximar dele, John Harper percebeu que estava diante da sua última missão, salvar vidas, pregando o Evangelho em meio às águas do oceano. Agarrado em um destroço do navio e com o colete salva-vidas, John Harper percebeu que vinha um homem na sua direção. Esse homem se chamava George Cavell. John Harper fez uma pergunta a George Cavell. Ele perguntou se George Cavell conhecia Cristo, conhecia o Evangelho, se queria ser salvo, ser perdoado os seus pecados. Mas a resposta que George Cavell deu a John Harper foi não, ele não tinha interesse em ouvir o Evangelho. Foi aí onde John Harper passou para George Cavell o seu pedaço de estilhaço do navio e seu colete salva-vidas, pois ele disse a George Cavell que ele precisaria muito mais do que ele, indo em seguida evangelizar mais almas que estavam ali em desespero em meio às águas gélidas do oceano. Após evangelizar mais pessoas, John Harper volta para George Cavell citando o livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, que narra a história do carcereiro quando pergunta ao apóstolo Paulo: "O que devo fazer para ser salvo?" O apóstolo Paulo responde ao carcereiro: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." Foi ali naquele momento onde George Cavell entregou a sua vida a Cristo Jesus. E naquele momento, ele viu o que é precisar de Jesus na vida de um ser humano. Após George Cavell entregar a sua vida para Cristo Jesus, John Harper sucumbiu nas águas gélidas do Oceano Atlântico. Mas ele deixou um legado. Dentre várias pessoas que John Harper ganhou para Cristo naquele meio ao desespero e o caos pelo naufrágio do Titanic, George Cavell se curvou diante da cruz daquele que pode trazer vida e vida em abundância para a vida eterna. Que sejamos um exemplo de um John Harper e um George Cavell, não endurecendo os nossos corações ao ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê um coração de espírito e de carne, ao invés de um coração de pedra. Um abraço.